vamos falar de narração. Os textos narrativos são muito prazerosos, fazem parte da história da humanidade. O primeiro tipo de texto que o homem criou foi o texto narrativo, porque a humanidade precisou contar histórias para sobreviver, né? Numa época em que nem havia palavras e as histórias eram contadas por meio de imagens gravadas nas paredes das cavernas, já havia um fluxo narrativo, uma sequência de acontecimentos. E os textos narrativos estão ligados ao entretenimento. Quem é que não gosta de uma boa história? Seja ela contada verbalmente, seja ela falada, seja escrita, seja numa tela de cinema. As histórias fascinam, nos colocam em mundos diferentes, com personagens diferentes, nos possibilitam viver ações muito além da nossa realidade limitada. Então é natural que as pessoas gostem de história. E a gente vai ver que muitas bancas examinadoras têm usado textos narrativos para solicitar ao candidato que faça a interpretação. E não é algo que nunca apareça. Descrição realmente é dificílimo, né? Porque um objetivo de descrição é raro. Mas textos narrativos aparecem bastante, embora ainda a tipologia mais cobrada em concurso seja a dissertação. Então, vamos lá para as histórias. Olha aqui na sua tela. A narração é um texto cujo objetivo é reproduzir uma realidade dinâmica, ao contrário da descrição, que tem uma realidade estática. Aqui nós temos uma realidade dinâmica. O que quer dizer isso, Tereza? Quer dizer que há uma progressão temporal, ou seja, a relação de anterioridade e posterioridade entre os acontecimentos. E a narração tem elementos, que são elementos narrativos, elementos da narração. O narrador, que é aquele que conta a história, que pode viver um papel duplo de narrador e personagem ao mesmo tempo. Então, o narrador pode participar da história que conta ou não, né? Então, o narrador é quem conta a história, pode também dela participar. Se dela participar, vai ser um narrador-personagem. O personagem são os que vivem a história, vivem o enredo. Podem ser pessoas, podem ser animais, principalmente os animais personificados, no caso das fábulas, ou podem ser até objetos personificados também. Há um tipo de texto chamado apólogo, em que os personagens são seres, são objetos personificados. O enredo, que é uma sucessão de acontecimentos. Sucessão de acontecimentos, a palavra enredo vem de rede. A palavra enredo vem de rede, é uma teia, é uma trama, né? Está enredado, tem uma trama, tem uma teia aí de acontecimentos. E, em regra, os enredos tradicionais têm introdução, desenvolvimento e conclusão, né, Tereza? Não que isso são os elementos da dissertação. O que o enredo vai ter é uma apresentação, uma complicação, que é o início de um conflito. Essa complicação é um conflito. O clímax, que é o momento de maior tensão narrativa. E depois o desfecho, dado a este clímax. E essas são as histórias mais conservadoras, né? Então, isso é em regra. O tempo, que é quando a história acontece e quanto tempo dura. Quanto tempo dura. O espaço é onde a história acontece e o discurso, que é a voz, a fala, o pensamento das personagens. Então, o narrador está contando a história. João vinha pela rua e, vendo Carlos, gritou: "Ei, Carlos, vem aqui!" Isso aqui seria um discurso, né? Que seria a voz das personagens. Uma das características da narração é uma característica formal, linguística, são os verbos no pretérito. João estava passeando pela rua, então esses verbos no pretérito, principalmente esse
pretérito aí imperfeito. E vamos trabalhar, tá? Então a gente vai, é um enredo, né? O enredo é a trama, é uma sequência de acontecimentos. Enredo, vem de rede. O objetivo do enredo, como objetivo de uma trama, né, de uma rede, é prender, é capturar o leitor. Havia uma tradição em uma tribo da Polinésia, uma tradição muito antiga, de quando uma pessoa morria, a comunidade achava que durante as 24 horas, imediatamente depois da morte, a alma da pessoa saía do corpo e ficava muito atarantada, perturbada, perplexa, perdida. E aí, neste momento, né, durante essas 24 horas, imediatamente depois da morte, o demônio aparecia e, se aproveitando dessa situação de confusão mental das almas, seduzia a alma e levava a alma para o inferno. Então era preciso, durante as 24 horas imediatamente seguidas à morte, era preciso evitar isso. E para evitar isso, as pessoas contavam histórias. Então o velório era feito com contação de histórias. Era uma história que começava logo depois que o morto morria, alguém começava uma história, era uma vez, e essa história era continuada, então eram várias pessoas contando a mesma história, com o objetivo de entreter, de distrair o demônio, para que ele ficasse preso naquele enredo, aprisionado naquela trama e esquecesse da alma do morto. E aí, depois de 24 horas, a história era abruptamente interrompida, porque daí a alma já tinha entendido, segundo a tradição dessa tribo, que havia morrido, e aí era decisão dela ir acompanhar o demônio ou não. Olha que coisa linda, né? Uma grande imagem, assim, é uma grande figurativização do poder que os textos narrativos têm de nos enredar, né? De nos prender em determinadas tramas. Toda vez que eu começo a ler um livro narrativo, um romance, nem todo romance é de amor, tá? Romance é uma longa história, uma longa narração em prosa, né? A prosa é um texto que tem linhas que formam parágrafos. Toda vez que eu começo a ler um romance, e eu leio muito porque eu assino um clube mensal que me manda um romance todo mês, sem eu saber qual é, uma surpresa, vem numa caixinha. Toda vez que eu começo a ler, eu rezo para que ele me capture, para que ele me prenda. E às vezes prende, às vezes não, né? É ruim quando não prende, que você fica aquela leitora solta, leia um pouquinho, mas não... Mas quando prende, dá uma fome de ler, a gente não quer fazer mais nada, né? E quando vai chegando ao fim, assim, eu vou economizando para não acabar tão rápido. Enfim, vamos ver aqui na prática como é que vem essas questões sobre narração. Vamos lá, olha na sua tela. A gente tem aqui um texto, é um texto do Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan é um escritor brasileiro, fez parte da literatura do século XX, é um prosador, né? Prosador é aquele que escreve em prosa, que são os textos em linhas que formam parágrafos. Uma visão muito pessimista, muito rude do ser humano, das relações pessoais. A gente vai ver um pouco disso aqui. E era um escritor de contos pequenos, contos curtos. Então aqui a gente tem o conto adaptado, mas ele está inteiro aí. Então ele tem início, meio e fim. Vamos lá. Tarde de verão é levado ao jardim na cadeira de braços, sobre a palhinha dura, a capa de plástico e, apesar do calor, manta xadrez no joelho. Cabeça caída no peito, um fio de baba no queixo. Vamos parar, tá? A leitura tem de ser automonitorada. Eu leio um pouquinho, paro e atribuo o sentido ao que eu estou lendo. Ninguém deve ler primeiro para entender depois. São processos simultâneos. Tarde de verão é levado. Então eu tenho aqui um sujeito que está elíptico, alguém é levado, não sei quem. Esse sujeito elíptico é um sujeito singular e masculino, então está falando de um homem.
ele é levado ao jardim na cadeira de braço. Presta atenção, ele não foi ao jardim, ele foi levado. E é um sujeito elíptico na voz passiva. A gramática é um aliado é uma aliada da interpretação de texto. Então, existe um sujeito elíptico oculto na voz passiva, um sujeito que não agiu, que não foi, ele foi levado na cadeira de braço. Sobre a palhinha dura, a capa de plástico e, apesar do calor, manta xadrez no joelho. Cabeça caída no peito, um fio de baba no queixo. O texto começa com uma descrição. Então, eu visualizo uma cadeira de palhinha. Você já está visualizando aquelas tramas da palhinha. E alguém que foi levado a uma cadeira de braço. E alguém que foi levado ao jardim nesta cadeira, sentado. E aqui essa pessoa está debilitada, né? Porque ela não foi ao jardim, ela foi levada, este homem. A cabeça está caída no peito e um fio de baba no queixo. Primeiro ele me dá uma cena estática, então o texto começa com uma descrição. Sozinho, regala-se, alegra-se, com o trino da corruíra, um cacho dourado de giesta e, ao arrepio da brisa, as folhinhas do chorão faiscando, verde, verde. Tá feliz, né? Cabeça tá caída no peito, tá com um fio de baba no queixo, que dá a ideia de uma pessoa bem debilitada, mas feliz. Feliz com o pássaro, feliz com o cenário, é um jardim. Então, é uma tarde de verão, é um jardim, e a pessoa, embora debilitada nessa cadeira aí, está feliz. Verde, verde, ó, é o pensamento dela. É o pensamento dessa pessoa, verde, verde. Primeira vez depois do insulto cerebral, aquela ânsia de viver. De novo um homem, não barata leprosa, com caspa na sobrancelha. De novo um homem. E a sombra das folhas na cabecinha trêmula adormece. Gritos. Recolha a roupa, Maria, fecha a janela. Prendeu Nero. Isso aqui é um discurso. Isso aqui é um discurso. Recolha a roupa, Maria, fecha a janela. Prendeu o Nero. Isso é um discurso direto. Isso é um discurso direto. Alguém está falando exatamente isso. Rebenta com fúria o temporal. Aos trancos, João ergue o rosto. Então este homem que tinha sido levado era o João. A chuva escorre na boca torta. Revira em agonia o olho vermelho. É uma coisa que a família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas? Ixi, isso aqui, gente, é o pensamento de João. O que o narrador apresenta na terceira pessoa, né? Ele não diz assim, só uma coisa. É o pensamento de João. Também é uma voz, também é um discurso, mas é o pensamento de João. Junte aqui algumas informações, por favor. O João, junta comigo, tá? O João é levado, ele não vai para o jardim, ele é levado. O João está com a cabeça caída no peito. Dificuldade, né, de tônus, sustentação muscular, fio de baba no queixo. O João está dizendo que é a primeira vez depois do insulto cerebral que ele sente alegria neste momento em que ele é levado ao jardim. O João está com a boca torta. O que aconteceu com o João? Me diz, que não está claramente aqui, mas que faz parte dessa história. Olha para mim. O que aconteceu? Eu tenho uma história e eu tenho antes dessa história que não foi narrado de maneira explícita, mas que eu posso deduzir. O que eu posso deduzir do passado de João? Ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral. E ele, pela primeira vez depois desse insulto cerebral, ele recupera a ânsia de viver. De novo um homem, não uma leprosa, uma barata leprosa com caspa na sobrancelha. Então, o João
teve um acidente, um insulto cerebral, um AVC, alguns indícios aqui, a boca torta, ele não está andando, ele é levado ao jardim, sente-se bem, uma autoestima recuperada, eu não sou mais uma barata, mas aí acontece algo terrível. Começa a chover, as pessoas da família recolhem a roupa, né? Olha aí, quando ele diz assim, prendeu o Nero, a gente entende que o Nero é o cachorro, mas o João foi esquecido. Aos trancos, ergue o rosto, a chuva escorre na boca torta, ele foi esquecido na chuva. Revira em agonia o olho vermelho, é uma coisa que a família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas. Então esse texto é um texto narrativo. Ele começa com traços descritivos, vamos lembrar que as tipologias não se excluem, que é comum que haja traços descritivos em textos narrativos, mas o objetivo é contar uma história. Depois dessa descrição aqui, ó, eu tenho uma sucessão. Primeiro ele é levado ao jardim, depois ele fica feliz lá, depois ele adormece, depois começa a chover, depois a família recolhe as roupas e o cachorro e, por fim, o João pensa, perplexo, que ele é uma coisa. Na verdade, ele é menos do que uma coisa, porque a roupa, por exemplo, foi recolhida, mas ele foi esquecido. Então é um texto de uma visão muito impactante, negativa, né, de muito pessimismo, sobre essas relações interpessoais, porque eram pessoas da família. E essa perplexidade que ele apresenta aí é a voz do João, que não fala, mas é o pensamento dele. Então veja, este narrador, ele sabe mais do que ele vê. Este narrador é chamado de narrador onisciente. Ele sabe o que está no mundo exterior, mas ele também sabe o que se passa no mundo interior da personagem. Ele sabe registrar o que a personagem fala e o que ela... porque aqui falaram, né? Maria, fecha a janela, prendeu o Nero. E o que ela pensa. Então, este narrador aqui, ó, vou escrever. Isso aqui é uma narração em terceira pessoa. É uma narração em terceira pessoa. O narrador não participa da história, mas sabe de tudo. Então, ele é chamado de narrador onisciente. Omni é uma palavra grega que significa tudo. Onisciente é aquele que é ciente, que tem ciência, que tem sabedoria de tudo. E esse discurso aqui, nós vamos falar em discurso mais especificamente em um outro bloco, mas aqui eu já antecipo, porque o discurso é a fala das personagens, esse discurso aqui é o discurso direto, porque reproduz literalmente, exatamente o que a personagem falou ou pensou. Então, ó, gritos, 2 pontos. Alguém disse assim, recolhe a roupa, Maria, fecha a janela. Se ele tivesse dito gritos, alguém disse a Maria que recolhesse a roupa e fechasse as janelas, além de perguntar se ela havia prendido Nero, seria um discurso indireto. Eu repito que nós vamos falar melhor do discurso em uma outra aula. Mas aqui já para você entender que o discurso é a fala da personagem ou o pensamento, e esse discurso aí é um discurso direto, porque alguém falou exatamente essas palavras e o narrador deixa claro isso. Esse outro aqui, que é o pensamento de João, que ficou aqui diluído, misturado com a voz do narrador, é outro tipo de discurso, que é o discurso mais difícil que existe, que é o discurso indireto livre, em que o narrador registra na terceira pessoa pensamentos e reflexões da personagem. Só para antecipar, só para dar um gostinho, porque tipos de discurso é outro vídeo. Vamos entender aqui.
No texto predominantemente narrativo, ocorrem tanto o discurso direto, este aqui, em que o narrador para de falar e reproduz literalmente o que a personagem falou, como o discurso indireto livre. Certinho, o discurso indireto livre é o mais difícil, é o mais sutil, é o mais complexo, que representa o pensamento da personagem sem deixar claro. Porque ele não diz assim, João pensou, dois pontos. Não. Nós é que temos de entender que isso aqui, embora esteja falando de João, porque João se fosse assim, sou uma coisa, seria um discurso direto. Mas ele está falando em terceira pessoa, é um discurso indireto livre. Depois nós vamos trabalhar muito esses tipos de discurso, transposição, na nossa próxima aula, na verdade. A escassez de verbos nas duas primeiras frases do texto e o uso de forma verbal na voz passiva realçam a situação de imobilidade e fragilidade do personagem em foco. Escassez de verbos há poucos verbos, eles são escassos. A primeira frase vem até aqui e a segunda frase vem até aqui. Então, nós temos de olhar até aqui. De fato, na primeira, só a locução é elevado, que é típica da voz passiva, em que o sujeito é paciente e não alvo da ação. E na segunda frase, nós temos um verbo aqui no particípio, com valor adjetivo, cabeça caída no peito, e que, de fato, há uma escassez de verbos e, de fato, reforçam a imobilidade e fragilidade do personagem. Outros elementos reforçam isso, né? O fato de ele estar com a cabeça caída no peito, um fio de baba no queixo. Aos trancos, ele ergue o rosto, então, aos trancos é com muita dificuldade. Então, tá tudo certo. Por tratar-se de narrativa em terceira pessoa, o texto apresenta, além do relato das ações, alguns comentários do narrador, sem perscrutar o pensamento do personagem principal. Errado. É uma narrativa em terceira pessoa, sim. Há um relato de ações, sim. E alguns comentários do narrador, sem perscrutar o pensamento. Perscrutar quer dizer sondar, buscar, registrar. E o narrador registra o pensamento do personagem principal. Isso é pensamento dele. Isso aqui é pensamento dele, de novo, homem não, barata leprosa, porque o João sequer estava falando. Tudo isso é sentimento e pensamento do João. Então, dizer que o narrador não perscruta, não sonda, não investiga o pensamento do personagem principal, que é o João, torna este item errado. O uso das formas verbais ergue e revira, denotativas de movimento, né? Porque ele diz ergue o rosto, mas ele ergue o rosto aos trancos. Olha, um adjunto adverbial indicando o modo como a ação é feita. E ele revira o olho, mas em agonia. Os adjuntos adverbiais aqui são importantíssimos para restringir esta ação. O uso dessas formas verbais indica a recuperação física do personagem, decorrente da retomada da ânsia de viver. Não nem uma coisa nem outra. Nem ele se recuperou fisicamente, e muito menos neste momento aqui em que ele fala de erguer o rosto e revirar o olho, ele está em ânsia de viver, ele está perplexo. Ele está destruído, ele passou do céu ao inferno em pouco tempo. A gente não sabe quanto tempo ele dormiu, mas pouco tempo, porque ele estava se sentindo muito bem. De novo um homem, depois eu sou uma coisa. Tá? Tudo isso é o pensamento dele. Isso aqui representado por meio desse discurso indireto livre, mas não há retomada da ânsia de viver, nem muito menos a recuperação física dele. Não foi um milagre aqui. O prazer proporcionado pela percepção sensorial de pássaro
e plantas, olha o trino da corruíra e o cacho dourado de giesta e a brisa, o chorão faiscando, contribui para que o personagem se sinta revigorado e recupere sua autoestima. Neste momento, sim. Neste momento, sim. Então, ele não está dizendo que o personagem se mantém assim, nem que o desfecho da história é este. Mas neste momento em que ele é levado ao jardim, com este prazer sensorial, porque ele escuta, então são os sentidos, né? Ele escuta a curruíra, ele vê os jardins, ele se recupera. Por isso que ele diz, primeira vez depois do insulto cerebral, aquela ânsia de viver. De novo um homem, não barata leprosa. Então, de novo um homem, isso é a recuperação. Eu era um homem, deixei de ser, passei a ser uma barata leprosa porque eu tive um insulto cerebral, um AVC, e eu recuperei a minha visão positiva de homem, certinho. Certíssimo esse texto. Pessimista, né? É uma história curta, mas é uma história fechada, com início, meio e fim. No que se refere aos conceitos relativos às técnicas de redação, sabe-se que a narração é um relato de fatos vivenciados por personagens em sequência temporal coerente. A estrutura básica de uma narrativa ordena-se sequencialmente por o conflito, a apresentação, clímax e desfecho. Na sequência, não. Na sequência é primeiro a apresentação, que é muito o início do texto narrativo, para a gente se contextualizar, saber quem é quem, quais são as relações parentais, as relações de afeto, onde é que moram. Depois um conflito, há sempre um conflito em alguma história, no mínimo um, né? Há um conflito. Alguém deseja algo que não pode ter, alguém não deseja o que tem, quer se desfazer, e o desejo é não ter, enfim, sempre há um conflito. O clímax, que é o momento de maior tensão narrativa, é o momento em que a história chegou ao ápice, ao cume dela, e daí ela vai para o desfecho, que também é chamado de solução. Então, essa aqui é uma questão bem teórica sobre os elementos da narração. Para que haja esses elementos, a narração precisa ser assim, bem tradicional. Você já deve ter assistido a filmes que mudaram esse fluxo sequencial da narrativa. Filmes que começam do fim, filmes em que não há desfecho, né? Que é aquele filme assim que a gente vai vendo, né? Vai vendo que o tempo está passando, o horário está dizendo que o filme está acabando e a história parece que não vai ter fim. Chega a me dar um frio na barriga, assim. Eu digo, meu Deus, não vai terminar assim, mas termina, né? Que são narrativas sem desfecho. A Clarice Lispector tem um livro dela em que ela termina com um sinal de 2 pontos. Fulano, então, olhou para Beltrano e disse, 2 pontos. Aí você vira a página e não tem mais nada. Meu filho, quando leu este livro na adolescência, porque a escola mandou, mãe, este seu livro está com problema, tem que ir lá na editora trocar. Eu disse, que é, meu filho? Não tem o final da história. Eu disse, qual é o livro? E aí ele falou, Clarice Lispector, não tem fim mesmo. Ai, que meu Deus, que ódio! Eu disse, faz parte, né? Faz parte, porque, na verdade, todo o fim da história é um fim estabelecido. Porque, convenhamos, um casamento, um conto de fada, não significa realmente que todo mundo vai ser feliz para sempre. Outros conflitos surgem, né? Então, o desfecho, na verdade, é um desfecho momentâneo. Se a gente quisesse, aquela história virava malhação, continuava ad eterno. Mas nem todos os textos narrativos têm essa sequência assim. Mas ele quis aqui o tradicional. Como a gente quer acertar a questão, a gente usa da boa vontade. Muita coisa ainda para trabalhar sobre narração, né, principalmente tipos de discurso e outros textos narrativos para a gente analisar. Eu adoro. Até a próxima.